Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde o arqueólogo Rodrigo Silva fala sobre o ateísmo e a diferença do Deus dos cristãos para os outros deuses. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Eu acho muito interessante você falar de fé ou você ter sua religião, é porque você tem algo a se apegar. E eu não estou dizendo se apegar em momentos que você precisa, que é onde, na maioria das vezes, até um ateu fala pelo amor de Deus. Basta o avião começar a cair. Mas... Basta o avião começar a cair. Bastou o avião começar a cair, cara. 100%. Não vou dizer 100%, porque tem aquele que é negacionista mesmo. Mas 99% vão falar pelo amor de Deus. É fato. Eu já vi até um mudo falar pelo amor de Deus. Meu. E eu não tô de sacanagem, não. Só que demorou um pouco, né? Não, mano, ele gritou, eu ouvi. O seu Wilson lá do bar, quando o carro começou a pegar fogo na frente do bar dele, ele começou a gritar e falar pelo amor de Deus. Cara, Mas não era mudo? Ele fez aquela operação. Não tô de sacanagem, tá rindo, né? Não, é porque eu achei engraçado. Mas é engraçado. E o seu Wilson existiu, não tô de sacanagem, não. Ele fez aquela operação que tira e fica um tubo aqui. Eu sei, traqueostomia. Então, Não era mudo, ele só não conseguia falar alto. Mas falou alto, brother. Que o Fiat Uno começou a pegar fogo lá na frente da barraquinha dele. E aí? Ele gritando e falando, pelo amor de Deus, apaga o fogo. Todo mundo, caraca, o seu Wilson voltou a falar, mano. Pô, uma galera ficou falando disso aí há semanas lá na rua lá, mano. O seu Wilson falou e levou todo mundo a falar também. O seu Wilson, um abraço aí, falou. O seu Wilson faleceu já. Faleceu? Bastante tempo. Retira o abraço do seu Wilson. O seu Wilson tá no céu. O seu Wilson, vendeu ovo ali há muito tempo. Então, tipo, é isso. Na hora do desespero, as pessoas gritam pelo amor de Deus. Até os ateus. Mas eu senti falta em momentos da minha vida de me apegar em alguma coisa. A única coisa que é bom deixar claro, que a gente tá brincando e rindo e tudo, mas vamos levar em consideração também que há muitos ateus sinceros com o ateísmo deles. Tem muito ateu que está assistindo a gente, eu sei disso, que o cara fala o seguinte, olha, eu sinceramente, se o avião estiver caindo, eu não vou gritar pelo amor de Deus. Então existe também, que eu também tenho que tomar o cuidado de eu não caricaturizar todos os ateus. Eu vou dar um exemplo. O Karnal, intelectual de primeira linha, é um ateu. O Pondé, eu fui aluno do Pondé, falei da outra vez, o Pondé é um ateu também. E eles, assim, olha, uma vez até, agora não lembro se foi o Karnal, foi o Kardal, que falou assim, que ele até gostaria de acreditar, mas ele não consegue. Então, eu lamento que ele não esteja conseguindo, mas assim como eu sou sincero na minha crença em Jesus, há pessoas que são sinceras na descrença dele. Eu acho que tem uma diferença que também só o Espírito Santo que sabe, quem que é o cara que ele não quer acreditar em Deus por razões escusas, imorais e de problema de caráter, e aquele que não está acreditando porque ele gostaria, mas não está conseguindo chegar lá. Porque, a rigor, uma coisa que alguém pode falar, nós três aqui, ou eu pelo menos, eu sou ateu em 99% dos deuses que existem. Eu só não sou ateu por causa de um Deus. Entendeu minha fala? A única coisa que me separa do ateísmo é um Deus. Porque eu não acredito na existência de Zeus, eu não acredito na existência de Brahma, eu não acredito na existência de Odin, do mar. Mas você não acredita assim? Mas eu acredito que o mesmo Deus inspirou todos eles. Isso! Não tem algo que conecta todos eles? Pode ter inspirado, ou eu posso dizer também que muitos desses deuses são uma deturpação daquele lá, né? É possível também. É outro jeito de dizer. Uma deturpação. Porque... A gente está falando de povos que não se falavam, não se comunicavam, não se conheciam, mas sim, se você for parar para pensar, por exemplo, todos eles fazem milagre. Já é uma coisa que sim. Praticamente todos eles são onipresentes. Entendeu? Não, onipresente não, esse é o detalhe. É? Tem algumas coisas que são únicas no Deus da Bíblia judaico-cristã. Vou te falar o que é único. Em primeiro lugar, nenhum Deus até hoje, de todos, vou falar que, pelo menos pelas grandes principais religiões, né? Eles não podem ser amados e não amam. Eles podem ser temidos. Você pega os deuses do Olimpo, por exemplo, o amor ágape não é só Eros, porque o Zeus vai lá, pega a mulherada e tudo mais, a mulher se apaixona por Zeus, mas aquele amor
que Jesus fala, ou que o mandamento fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse mandamento só faz sentido no judaísmo. Segunda diferença, o Deus da religião judaico-cristã é o único que antecede o universo. Todos os demais deuses são filhos do universo. O universo surgiu primeiro, depois que vem os deuses. O Deus da Bíblia é o único que antecede a existência do universo e cria o universo. Os outros são filhos do universo. O Deus da Bíblia é o único que é único. Os outros são politeísmo. O Deus da Bíblia é o único que ama e pode ser amado. Os outros só podem ser temidos, mas nunca amados. E o Deus da Bíblia é o único que correspondeu à necessidade contraditória de Deus. Agora eu dei um nó na cabeça. Qual que é a necessidade contraditória de Deus? Vamos lá. Uma coisa que até Freud admitia, e outros ateus, é que o ser humano nasce com uma projeção para o transcendente. O transcendente é o modo como nós falamos em filosofia do que está acima de nós. Por exemplo, nós nascemos com a noção que criança e leucemia não deveriam estar na mesma frase. Tá. Isso independe da sua cultura, da sua crença ou descrença. É horrível ver a morte de uma criança. Nós nascemos com a noção que a morte é ruim. Agora vamos analisar um pouquinho. De onde vem essa noção de insatisfação? Essa vontade de eternalizar os bons momentos da vida? De onde vem isso? Né? Se não está em lugar nenhum. Estou querendo lembrar o nome de um autor que fala muito sobre isso. Até o sentido do universo, porque todo sistema delimitado, o sentido está sempre fora dele, nunca nele. Se o universo é delimitado, o sentido do universo tem que estar fora dele. Mas se não tem nada além do universo, como dizia Carl Sagan, então o universo não tem sentido. Mas se ele não tem sentido, como eu explico tanta lógica? Percebeu o lance? Então, nesse aspecto assim, nós nascemos com essa abertura para um transcendente. Nós temos essa vontade que Deus exista. Mas para esse Deus existir e garantir para a gente que a eternidade vai ser boa, esse Deus não pode ter uma criptonita que destrua ele. Então ele tem que ser alguém que está acima de tudo. O próprio universo, só para você ter uma noção, o universo conhecido, ele tem 93 bilhões de anos-luz de distância. A luz, propagando a uma velocidade de 100 mil km por segundo, gastaria 93 bilhões de anos para cruzar o universo. Só que essa parte que só ela a parte cruza, que a gente conhece. 3%. Porque 97% é matéria escura e energia escura. Então, esse Deus tinha que ser alguém... E você vai falar que não tem alguma coisa lá, meu parceiro? Esse Deus, ele tem que ser uma coisa que ele não pode nem ser dimensionado. A gente pensa sempre, a gente só consegue imaginar aquelas dimensões, profundidade, largura e altura. Mas existem outras dimensões, e Deus tem que ser uma dimensão que é atemporal, no sentido assim, que ele não está preso ao nosso tempo, que ele tem a temporalidade dele, seja espacial, que ele não está preso ao espaço. É um Deus que não pensa, ele sabe, ele não raciocina, ele já sabe. Então eu preciso desse Deus. Mas, aqui que vem a contradição, ao mesmo tempo que eu tenho uma carência por esse Deus, eu tenho uma carência por um Deus que eu possa amar, abraçar. Eu quero um Deus que saiba tudo, mas ao mesmo tempo que conversa comigo. Que graça tem, vocês são muito amigos. Você contar uma piada que ele já sabe todas. Você vai contar para ele uma coisa e já sabe tudo. Onde é que eu vou com esse Deus se ele está em toda parte? Então, ao mesmo tempo que eu preciso que ele seja acima de tudo, eu preciso que ele seja íntimo. Aí tem um autor, Emmanuel Levinas, filósofo, ele perguntava assim, como pode o infinito caber no espaço finito? A gente precisa de um Deus humano, porque eu quero contar para ele, eu quero surpreendê-lo. Eu quero, com a minha oração, mudar a cabeça dele, mesmo sabendo que ele não muda. É verdade, cara. Eu quero. Que coisa, né? Então, assim, qual que é a verdadeira função da gente orar se ele já sabe? Se ele já sabe. Agora, como é que eu vou conseguir amá-lo? Como é que eu vou abraçá-lo se ele é infinito? Como é que eu vou caminhar com ele se ele é onipresente? Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Aí que tem uma coisa que só a religião agora cristã, judaico-cristã tem. Aí que vem Jesus. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Enarren rologos, kai rologos en proston teon, nossa, kai teos en rologos. Essa primeira frase já é insana de complicada. Eu só entendo kai rologos.
Não, tirando a parte do grego. Vai embora. Só tô falando, assim, ela traduzida, ela é difícil de entender. É porque, assim, no princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, assim, pela lógica... Eu não sei, cara. É um jeito amaciota ali de introduzir Deus. Exato, mas olha que legal esse negócio do... Por que João começa o evangelho assim? João escreveu o evangelho de João na cidade de Éfeso, no final do primeiro século da nossa era. E qual que era a filosofia que dominava Éfeso? A filosofia de um cara chamado Heráclito, que viveu ali por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo. E Heráclito era um pré-socrático, que explicara a origem do cosmos, e Heráclito dizia que tudo que existe teve que ter uma mediação para existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que é o Logos? O Logos para Heráclito é uma força ígnea, uma chama inicial que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema, porque as coisas são racionais. É um pensamento concretizado. Aí João, sabendo que em Éfeso todo mundo pensava assim, João começa o evangelho dele do jeito que Heráclito começa. Porque Heráclito, como os pré-socráticos, eles queriam procurar qual é a origem de tudo. Essa palavra arre, em grego, por isso que eu citei em grego, princípio, ela significa a primeira causa, a lógica, a chefia. Você não fala arqui-inimigo, o arcebispo, a arquitetura, o chefe dos construtores, a arqueologia, o estudo das origens das coisas. Então Heráclito dizia que o Logos é o que fundamenta o arre de todas as coisas. Aí João falou o seguinte, Heráclito estava certo. Ele não cita a frase Heráclito estava certo, eu estou subentendendo. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, ele era Deus. Mas teve uma coisa que Heráclito não contou para vocês. Aí João coloca no verso 14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então Cristo tornou Deus com um rosto, um Deus chegado a nós. Tem uma historinha que Philip Yancey conta, que uma vez um sujeito, ele tinha um aquário com peixes do mar. E você sabe que é caro manter um aquário desse. E ele gastava dinheiro e tudo, mas toda hora que ele jogava ração, fazer qualquer coisa, os peixes fugiam dele. E ele ficava chateado com aquilo. Aí o amigo falou, rapaz, eles vão sempre fugir de você, porque você parece Deus para eles. Eles estão com medo. O único jeito que você tem desses peixes amarem você sem ter medo é se você virar um deles. Então, Cristo se tornou Deus no meio de nós. Aí Paulo, agora saindo de João vai para Paulo, Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e andou no meio de nós. E como é que fica esse lance de Deus saber e ao mesmo tempo, entre aspas, não saber? Será que ele é só um fingidor? Ele sabe, mas finge que não sabe? Não. Fingimento não faz parte do caráter de Deus. Aí eu uso uma ilustração que o pessoal vai entender. Vamos supor que eu tivesse um carro agora, uma BMW da mais cara. Aí eu chego aqui com a minha BMW na porta. Pô, caramba, Rodrigo, BMW legal. Nos dias não estão dando dinheiro pra você aí, né? Aí eu tenho minha BMW ali. Aí um dia o rato me vê andando no sol quente, conversando com uma pessoa. O rato, oi, Rodrigo, você andando nesse sol quente a pé? Eu falei, tô andando a pé. Eu deixei a BMW na garagem. Por quê? É porque esse camarada aqui não anda em carro. Ele tem uma fobia de carro. E ele quer conversar comigo. O único jeito que eu tenho de conversar com ele é andando a pé com ele. Aí ele fala assim, não, pô, cara, mas você tem uma BMW, você não pode andar a pé. Peraí. Se eu não posso andar a pé porque eu tenho uma BMW, a BMW que é dona de mim, não sou eu que estou dono dela. Se eu sou dono dela, eu sou dono para usá-la ou não usá-la. Quando eu deixo a BMW na garagem, eu não estou deixando de ser dono de um carro, nem estou fingindo que estou andando. Eu continuo sendo dono de um carro, mas eu estou legitimamente andando. Quando Deus se revela, e Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatus e o Deus absconditus, o Deus oculto e o Deus que se revela. Quando ele se revela, ele pega esses dons dele, da onisciência, deixa na garagem, não os perde, mas deixa na garagem, não os usa, e ele sinceramente pergunta assim, rato, o que você quer que eu te faça? O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou, na barriga de Maria, uma criança, que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou sem saber que ela estava beijando o Criador do universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é ao mesmo tempo Deus abscônditos e revelados. O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo.